Olá pessoal, hoje vamos começar nossa aula sobre um tema muito presente no nosso dia a dia, que é a função exponencial. Pode ser que ao ouvir esse nome pareça algo distante ou difícil, mas na verdade ele aparece em situações bem próximas de nós, tá? No crescimento das redes sociais, no rendimento do dinheiro, no aumento da população de uma determinada cidade, né, no estado, no país, e até mesmo na forma como certos medicamentos agem no nosso corpo, tá? Nosso objetivo aqui não é apenas aprender um cálculo matemático, mas também perceber como a função exponencial está ligada ao mundo real, ajudando a explicar fenômenos de crescimento e de decrescimento. Então, ao longo da aula, quero que vocês pensem sempre em exemplos do cotidiano. Tenho certeza de que ao final esse tema vai fazer muito sentido para vocês. Bom, pessoal, agora vamos entender o que é de fato uma função exponencial. Quando falamos em função exponencial, estamos pensando em situações em que o número que se repete é a base e o que varia é o expoente. Por exemplo, aqui temos algumas funções. 2 elevado a x, 3 elevado a x, 10 elevado a x, todas essas seguem a mesma lógica. A base é um número positivo diferente de 1 e que está mudando é o expoente. Isso é muito diferente em outras funções que nós já vimos anteriormente em outras aulas, como função quadrática, em que a variável aparece como base e é elevada ao quadrado. O interessante da função exponencial é que ela descreve muitos fenômenos do mundo real. Crescimento populacional, como eu já havia falado no outro slide, juros compostos, disseminação de informações e até o tempo de duração de um remédio no corpo. É por isso que ela é tão importante na matemática. Um exemplo muito clássico de função exponencial que nós podemos trazer para o nosso cotidiano é sobre a pandemia da Covid-19. Se a gente for observar, o crescimento foi exorbitante. Então, muitos cálculos, inclusive de postagens mesmo, foram feitos através de cálculos matemáticos semelhantes a esse. Pessoal, eu trouxe esse gráfico aqui da pandemia da Covid-19 para que nós possamos fazer aqui uma relação entre o assunto que nós estamos vendo e um acontecimento, né, da nossa realidade. Vejam, durante a pandemia da Covid-19, ouvimos muito falar em curva de contágio, né? O que acontecia? Uma pessoa infectada, ela podia transmitir o vírus para várias outras pessoas. Essas, por sua vez, transmitiam para mais pessoas ainda. E em pouco tempo os números cresciam muito rápido, né? Exorbitante. Esse crescimento ele não era linear, em que os casos aumentariam sempre na mesma quantidade, mas sim exponencial, assim como vocês estão vendo aqui no gráfico, pois a cada dia o número de infectados era multiplicado por um fator, né? Não apenas somado. Então, é por isso que no início da pandemia, os números de casos e mortes pareciam explodir em pouco tempo, né? Esse é um exemplo real e marcante de como a função exponencial descreve situações da vida prática, tanto no crescimento quanto no decrescimento, como quando as medidas de prevenção começaram a reduzir a taxa de contágio e também quando as vacinas chegaram, né, e foram sendo aplicadas. Bom, agora vamos observar a imagem da função exponencial. Reparem, quando temos uma base positiva, qualquer que seja o expoente, o resultado nunca vai ser zero ou negativo. Por exemplo, pense em 2 elevado a qualquer número. 2 elevado a 3 dá 8, né? 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a menos 2 dá 1/4, ou seja, sempre aparece o número positivo como resposta, nunca negativo e nunca zero, tá? Por isso dizemos que a imagem da função exponencial é o conjunto dos números reais positivos. Em outras palavras, o gráfico dessa função nunca encosta no eixo x, mas fica sempre acima dele. Bom, pessoal, a partir desses dados aqui, né, vamos já aqui fazer uma análise de um gráfico de uma função exponencial, né? Vejam só. Primeiro, eu gostaria que vocês reparassem, não é que a curva nunca toca o eixo x, né? Ela fica sempre acima dele, porque o resultado da potência nunca é zero negativo, ou seja, ela sempre fica muito, muito, muito próximo do x, mas ela não alcança o x. Inclusive, no próximo slide, nós vamos verificar isso. Depois, olhem para o ponto em comum. Independentemente da base, pessoal, o gráfico sempre passa pelo ponto 0 e 1. Isso acontece porque qualquer número positivo elevado a 0 é igual a 1, né? Outro detalhe importante, se a base for maior que 1, o gráfico cresce. Ou seja, quanto mais aumentamos o valor de x, mais rápido os valores de y disparam. É o caso, por exemplo, nós estávamos vendo da pandemia da Covid-19. Por outro lado, se a base for um número entre 0 e 1, como um meio, ou um terço, o gráfico é decrescente, tá? Isso representa situações em que algo vai diminuindo, como o remédio ser eliminado pelo corpo ou o gás de um refrigerante depois de aberto, por exemplo, tá? Então, resumindo o gráfico da função exponencial,
pode ser crescente ou decrescente, né? Mas sempre acima do eixo X e sempre passa pelo ponto 0 e 1. Pessoal, agora eu quero que vocês observem esse exemplo aqui do gráfico, né? Vejam que essa construção gráfica, tá? Ela é muito similar, tá? Às demais funções que nós já vimos, tá certo? O que vai mudar, obviamente, é a sua forma, né? Mas ela é muito similar no sentido de escolha de números e tal. E plano cartesiano, não é? Que é um assunto, inclusive, que eu já venho tocando muito aqui, que nós vimos lá no início do nosso curso e que eu percebo que muitos estudantes ainda têm dificuldades, não é? Então, vamos ver só. Vamos construir esse gráfico da função exponencial de base 2, tá? Que é f de x elevado a x, tá? Vê só, primeiro montamos a tabela substituindo os valores para x, né? Isso aí a gente já viu em outras funções aí, aulas anteriores. Quando o x é negativo, repare que os valores de y ficam cada vez menores, né? Mas nunca chegam a zero. Por exemplo, em x igual a menos 3, temos 1 sobre 8. Em x menos 2, temos 1 sobre 4. Em x menos 1, temos 1 sobre 2. Isso mostra que a curva se aproxima do eixo x, mas sem tocá-lo, tá? Quando o x é 0, temos y igual a 1. E é por isso que o gráfico sempre passa pelo ponto 0 e 1, tá? Agora, observando os valores positivos, pessoal, em x, 1, temos 2, em x2 temos 4, em x3 já chegamos a 8. Percebam como os valores crescem muito rápido. Esse é o crescimento característico das funções exponenciais, tá? Então, pessoal, ao unir os pontos, né, surge essa curva que cresce cada vez mais rápido à medida que andamos para a direita do gráfico. É exatamente esse comportamento que torna a função exponencial tão importante para modelar situações reais, como os juros compostos, né, como eu já havia falado anteriormente, e essa questão populacional. Mas, sobretudo, pessoal, um dos pontos que eu gostaria de destacar é a questão do coronavírus, né? Porque foi um vírus que ele cresceu de forma exorbitante, né? E que todos os dias nós tínhamos mais casos de contaminação, inclusive de mortes, né? Mas também tínhamos casos de pessoas que foram curadas, né, do vírus. Mas a propagação do vírus era muito maior, muito superior em relação aos curados, né? Daí, quando surgiu a vacina, né, quando veio toda aquela aplicação aqui para o nosso país, claro que os casos, né, de Covid eles diminuíram. Mas bem real aqui, nós sabemos que, né, foi uma época muito difícil, aí o crescimento exagerado de casos. Mas isso se deu também, pessoal, porque nós temos uma população que sempre está em constante, sempre está andando de um país para outro, né, sempre está fazendo viagens. Então, a partir do momento que você está sempre em rota, não é? Em movimento, você está tendo contato com outras pessoas, então, querendo ou não, o que você vem trazendo, né, se propaga mais rápido, né? Então, por isso nós tivemos esse crescimento tão acelerado e também porque o vírus era muito contagioso, né? Ele pegava somente com contato, então sempre, como nós humanos sempre estamos tendo contato com os outros, né? A propagação ela se tornou mais forte, né? E consideravelmente os gráficos eles explicaram isso aí, né?